Olá, queridos e queridas! Mais um episódio do Conta Aí Podcast, hoje num formato um pouco diferente. A gente está aqui hoje para falar sobre um tema, o Enem de 2025. E por que o Enem de 2025? Bom, quem acompanha a gente sabe que hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre finanças, investimentos. Só que o nosso terceiro participante, o Jonas, ele não pôde participar, então o que a gente decidiu? Vamos falar sobre um tema que está aí já. Acabou agora no último dia, foi o quê? Dia 25. No dia 25, ó, encerrou as inscrições, na verdade o pedido de isenção, né, para você não pagar nada na inscrição do Enem. E a gente pensou, por que não falar do Enem? Um negócio que aí rodeia a vida de todos os brasileiros que querem de alguma maneira ingressar aí no ensino superior, fazer um curso, né, fazer uma faculdade, algo que garanta um futuro melhor, porque hoje em dia, infelizmente, ensino superior não garante nada a ninguém. Mas a gente veio aqui com esse tema um pouco mais leve e a gente pretende hoje dar, né, um pouco da nossa experiência de como foram os nossos Enems, dizer também um pouco aí do que a gente conhece dessa prova e principalmente também dar aí os nossos palpites de quais serão os temas da vez da redação do Enem, que a gente sabe que a redação do Enem é uma das notas que tem o maior peso na prova. Aqui hoje comigo a co-âncora, Caliane, ela tá acompanhando a gente nesse bate-papo. Daí, Caliane, a sua palavra pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, a gente gravando, né? Trazendo para vocês esses temas diferenciados, né? O Conte Aí não é só falar de contabilidade, de negócios, de polêmicas Não. governamentais, mas trazer também esses temas interessantes, atuais, né? Que, como você falou, impactam a vida de todos nós, né? Eu fiz, você fez, você talvez tenha feito, muita gente vai fazer pela primeira vez, os jovens aí que estão concluindo o ensino médio, e trazendo uma informação que antes, até 2016, a nota do Enem, ela valia como conclusão de ensino médio, para aquelas pessoas que não, de alguma forma, não conseguiram fazer essa conclusão. Então, antigamente era utilizada essa nota para concluir o curso do ensino médio. E parece que esse ano vai voltar. Ó, notícia boa começa aí. Com uma notícia boa. Notícia boa para as pessoas. Agora, é para todos aqueles que não conseguiram ou tem alguma... Ó, isso ainda não ficou claro, assim, de que forma eles vão estar utilizando, né? Exemplo, até que nota você vai poder utilizar. Entendi. Tem um limite de nota, um mínimo de nota ali que é preciso para você alcançar, para ter esse certificado de conclusão do ensino médio. Eles vão utilizar esse ano, estão querendo utilizar, já tem se falado sobre, e vamos aguardar. Como você falou, a solicitação de isenção encerrou dia 25 de abril. A previsão é que as inscrições comecem em junho e talvez a prova aconteça lá para o mês de setembro, outubro. É o que tem... É a previsão que o governo está dando. Isso, é a previsão que a gente tem atualmente. Até lá, entendi, muita coisa pode mudar. Mas é isso, eu queria que você falasse para a gente, explicasse um pouquinho o que é o Enem, para que ele serve, onde vive, o que faz. Olha, primeiramente o Enem, né, é a sigla para dizer o quê? O Exame Nacional de Ensino Médio. Sim. Significa justamente uma prova para balizar ali como é que está, né, toda a capacidade dos nossos estudantes do ensino médio. Como é que está a educação, como é que está ali o teor de conhecimento dessas pessoas. Então, como que funciona o Enem? O Enem hoje, desde 2023, ele funciona assim. São 2 domingos que os estudantes vão, fazem a prova, e dentro dessa prova cai assuntos tanto de ciências humanas, ciências exatas, quanto também a redação, que é ali a parte que mais deixa os alunos temerosos. O Enem, na verdade, ele nasceu, se eu não me engano, em 98, completou 20 anos em 2018 e vai completar 30 anos em 2028. Ou seja, hoje então, no ano de 2025, a gente vai estar fazendo a prova de número 27 do Enem. 27 anos de Enem. Ou seja, o Enem já é maior de idade. Já está aí há muito tempo na vida do brasileiro. O Enem, para quem não sabe, também é usado como ali notas de corte, né? O principal balizador para você poder entrar ou no SISU ou conseguir o ProUni.
Até o FIES hoje em dia também utiliza as notas do Enem como um parâmetro ali para você conseguir o seu financiamento, a sua bolsa. E o Enem, ele não é obrigatório. Porém, caso você queira estudar na faculdade hoje pública, você tem de fazer o Enem, porque é a única maneira hoje de você ingressar na universidade pública. Tem a questão também das faculdades particulares que utilizam também para você conseguir ali aquela meia bolsa, né? Tem gente que consegue até 70%. E é utilizando a nota do Enem, né, através desses projetos, e eles conseguem dar essa bolsa aí, essa isenção parcial, ou até total também, né, nas faculdades particulares. Pronto, já que a gente aproveitou desse assunto, aqui foi um resumo básico do que é o Enem, a gente vai contar agora as nossas experiências com o Enem. Eu, particularmente, o primeiro ano que eu fiz o Enem foi em 2011. Eu estava no segundo ano do ensino médio. Fiz ali só para fins de teste. Fiz o Enem para testar ali um pouco o meu conhecimento, ver essa prova tão temerosa, porque o que o povo me falava era que o Enem era uma prova altamente desgastante, que na época que eu fiz ainda eram 2 dias seguidos, você ia num sábado e num domingo, onde a redação era no segundo dia, no domingo, e você literalmente tinha ali 4 horas para fazer 4 horas de prova para fazer 90 questões em um dia, 90 questões no dia seguinte, ou seja, ao todo 180 questões. E esse primeiro ano que eu fiz foi um dos anos que eu tive uma das maiores notas da minha vida. Eu falei o quê? O Enem é susso, o Enem é tranquilo. Ano que vem vou bombar no Enem. Vou detonar na prova. Ano seguinte, já no terceiro ano, para concluir, eu fiz o Enem. Já não teve um Não desempenho tive tão o bom. mesmo êxito, já não fui tão bem colocado, mas eu tive uma boa nota. Mas eu, me comparando comigo mesmo, achei aquilo uma decepção. Isso nos mostra que o peso da obrigatoriedade, vamos dizer assim, né? Que foi quando você já estava no terceiro ano, que realmente você teve que fazer o Enem, e isso pesou. Eu acho que é o que pega muitos alunos aí, que quando tentam o Enem, essa pressão que fica em cima. Tem escolas que colocam muita pressão psicológica. Tem que passar, tem que passar. Então acaba que isso influencia na hora da prova. Com certeza. Então, por isso que a gente tem que trabalhar também não só a questão intelectual, mas também como a emocional, para que no dia você venha fazer a prova com responsabilidade, mas também com leveza, para Com certeza. não pesar tanto e seu desempenho ser bem melhor, porque o emocional influencia bastante. É verdade. Uma situação interessante foi que eu ingressei na universidade, né, privada, que eu concluí, fiz minha faculdade na universidade privada, e eu entrei com a nota do Enem. Sim. E consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni. Sim, sim. Então, assim, eu sempre fui um defensor do Enem, não como fins para saber se uma pessoa é inteligente ou não, porque para mim provas Com não certeza. provam que você é uma pessoa inteligente. Perfeito. Mas o Enem, para mim, ele dá ali um equalizado e ele dá uma burocratizada. Burocratizado o quê, gente? Perdão. Ele dá uma universalidade melhor para a gente poder verificar como que está ali a minha capacidade perante outros alunos. Sim. Deixou um pouco o sistema público um pouco mais acirrado? Deixou. Porque agora no sistema público, você, por exemplo, a gente aqui da Bahia, a gente pode estar concorrendo diretamente com gente do Sul. Que a gente sabe, infelizmente, é onde possui os maiores índices de nota. Dificilmente eles vão querer vir para cá, dificilmente. Mas a gente sabe que acontece isso aí. E só para vocês terem noção, mesmo depois que eu entrei na faculdade, eu ainda fiz o Enem por mais 3 anos. Só Gostou, por viu? fazer a prova. Gostou. Não ia ganhar nada com isso, já estava satisfeito com o meu curso, mas eu fui lá e fiz. Maravilha. Perfeito. Eu fiz por 2 vezes. Não gostei, que nem você, que você já fez 5, só aí que eu contei. Fiz só 2 vezes. Achei a prova muito cansativa, realmente. As questões, assim, eu acredito que eu tenha feito um pouquinho antes, né? Acho que logo eu peguei aí logo nos primeiros anos. E aí
as perguntas imensas e achei muito cansativo, muito. E eu já tinha feito vestibular, que né, ainda peguei a época do vestibular, né? Aí depois que eu fiz a prova do Enem, eu achei uma diferença da estrutura, da forma das perguntas, que uma pergunta envolve várias matérias, várias disciplinas. Então eu achei essa diferença e tive um bom desempenho, sim, não tão bom quanto o seu, mas tive, sim. Nada. Utilizei também minha nota para conseguir aí minha bolsa parcial. E foi muito bom. Mas aí também depois que eu consegui, eu não fiz mais não, viu? Aí eu só fiz, consegui, tchau. Você não é adepta às provas. Não. Entendi. Aí o que acontece? Ó, um conselho que eu dou pra quem vai fazer a prova é: chega um pouco antes. Tem que chegar antes. Porque o que a gente vê de gente chorando não importa porque chegou atrasado. Tinha uma página na internet muito boa. Sim. Na época do Orkut, uma comunidade chamada Os Atrasados do Enem. A gente via cada pérola do pessoal que chegava em cima da hora, cada desculpa, que não conseguia entrar. Ó, só o creme da internet. Mas o meu conselho é: você chega antes, leva sim alimento, leve água pra você, porque o que acontece? O segredo do Enem é você manter a calma. Como eu disse, você tem 4 horas para fazer a prova. Então não adianta você correr para fazer. Uma coisa que eu percebi na terceira vez que eu fiz é que ler a prova inteira para só depois responder te ajuda. Porque às vezes, isso é certo. Às vezes existem questões dentro da prova que te ajudam a responder outras questões. Perfeito. Aí aquilo ali, ó, só de você ter um olho um pouco mais atento, de ler a prova, de se acalmar, de respirar, leva ali seu lanchinho, sua comida, sua água para você ir aos poucos se acalmando para fazer essa prova. Tenha certeza que o resto você tira de letra. E isso faz muito sentido que você está falando, que eu utilizei essa técnica para fazer a nossa prova do conselho, né? Para quem não sabe, a gente que faz contábeis, a gente, para atuar na nossa profissão, a gente precisa passar pelo exame de suficiência ali, né, da nossa profissão. E eu utilizei, e foi muito bom a questão de fazer simulados também no horário real da prova. Sim. Eu fiz simulados em casa, como se eu estivesse fazendo a prova, e isso me ajudou bastante. No horário inicial, final, levei minha aguinha, deixei em cima lá, minha água, meu lanchinho, como se eu estivesse fazendo a prova. Então, assim, quando eu fui fazer a prova, eu já estava meio que meu tempo ali. Como é que eu ia fazer? Vou pegar, vou ler. Isso que você está falando é fundamental. Você lê a prova toda e depois você lê novamente para responder. Às vezes, aquela questão que você entendeu de uma forma, você já tem outra interpretação na segunda leitura. Sim, com certeza. E uma coisa também interessante é que essas questões, quando elas são muito longas, aquelas perguntas muito grandes, você vê logo o enunciado. O enunciado do que ela está pedindo. Exatamente. Né? Então você viu ali e ela está pedindo alguma coisa. Aí você já entendeu o que ela quer e aí você lê a questão. Isso vai lhe dar um norte bacana. Não, eu digo até mais. Às vezes a questão ela é enorme. Você lê o enunciado e o enunciado nem tem a ver com o que você leu. É só pra casar sua mente. Às vezes o que tava ali era só pra te dar um contexto. Sim. Entendi. E aí você ir direto no enunciado pra mim já ajuda muito. Essa sua dica também é muito boa. Sim. Já aí nessas questões maiores você vai direto no enunciado. E muitas vezes ali no próprio enunciado, quando você lê o texto, você já vai observando o texto diretamente com aquilo que o enunciado está pedindo e você vai lá e mata a prova, mata essa questão a pau. É verdade. E todo mundo sabe, gente. Enem na dúvida, D de Deus, C de Cristo. Ô, Jesus. Todo mundo sabe. É isso mesmo. E assim, sem falar no dia anterior, alimentação, o sono, tranquilidade, né? Vá na... Com certeza, porque assim, principalmente a gente que mora aqui na Bahia, a gente tem uma realidade que muitas pessoas que moram em cidades circunvizinhas, eles têm que sair das suas cidades para casas de transporte. Alguns municípios ainda dão transporte, né, Sim. da própria prefeitura, para os estudantes virem fazer. Mas assim, tudo isso também conta. No dia anterior, você se alimentar bem, ter uma boa noite de sono.
Se puder chegar no dia anterior, quem mora em outra cidade, né? Já chegue. A gente nunca sabe quando vai ter uma paralisação, uma movimentação nas estradas. A gente tem visto acontecer isso com muita frequência e aí você não conseguir chegar a tempo. Pensei você se preparar o ano todo e por conta de uma questão atípica, você perdeu a oportunidade de fazer a sua Sim. prova. Então, se tiver a oportunidade de chegar um dia antes, tiver um parente, ou mesmo de ter aí esse custozinho aí de uma hospedagem, seria interessante porque você já está ali no seu local, pertinho ali de fazer sua prova, então vai ser filé, vai dar Sim, tudo às certo. vezes na casa de um amigo também, Sim, se sim. puder, né, Sempre bom. compartilhar esse teto. Porque assim, a questão do Enem é isso, é que ele é realmente uma prova cansativa. Ela é uma prova que exige um pouco ali, principalmente hoje que a gente vive num, num momento, né, onde as pessoas são tão ansiosas, você sentar numa cadeira por 4 horas para fazer uma prova e ler, coisa que a gente sabe que infelizmente hoje não é algo tão comum nos cidadãos Verdade. brasileiros, esse costume da leitura. Então, assim, eu sei que isso causa ansiedade, causa nervosismo. Então, o segredo é você procurar aquilo que lhe traz conforto, lhe traz calma. Então, tudo que você puder fazer para já te dar esse ponto de equilíbrio emocional ali, psicológico, vai e faz. Esquece que do seu lado tem alguém fazendo a prova também, que na sua frente, atrás de você. Só se concentra você e a prova e vai. Perfeito. E aí, voltando, né, para essa questão dos assuntos, a gente já tem visto aí algumas páginas já falando da questão dos possíveis temas, né? Que uma das coisas mais comentadas, mais buscadas aí é com relação à questão desses possíveis temas, né? Eu particularmente tenho aí um palpite, e inclusive já tenho visto muita gente falando sobre, que é essa série que foi um boom aí que deu, né, nas redes sociais. A gente tem visto falar muito sobre, inclusive escolas indicando a pais assistirem, porque é um tema muito bom, pesado, mas um tema muito bom, e principalmente para quem tem filho nessa fase, que é a série Adolescência, que Da tem aí na Netflix, né? Netflix. Eu assisti, eu confesso que eu fiquei muito impactado. Acredito que você também tenha assistido. Assisti E sim. assim, me impactou bastante. Traz a gente a uma realidade que às vezes passa despercebida. E a gente, pai de adolescente, eu tenho um filho que já não é tão adolescente assim, mas ainda tá ali na fase da adolescência para já a fase adulta. Mas que às vezes a gente não se atenta e eu acredito que por ser um exame, né, uma avaliação voltada para esse público, não que outras fases da Uhum. vida você não possa fazer, mas é onde eu acho que se concentra os maiores inscritos, né? É É. esse público adolescente. Então eu acho que o Já foco no final da maior adolescência, já também, na verdade, né? é porque agora eu já tô falando que a fase da adolescência vai ter. Até os 24, é, né? Verdade, Aí agora eu isso. não sei, vai até quando mesmo isso? Antes era É até verdade. quando? Antigamente era até os 17. É. E agora se prorrogou para 23? Não, é que existem alguns estudos, entendeu? Sim, Que a, a mentalidade adolescente, essa mentalidade do jovem consequente que acha que tudo é o fim, que acha que tem razão de tudo, sim. que essa mentalidade está indo até ali a casa dos 24. E que aí seria a adolescência mental. Ah, Entendeu? entendi, Seria entendi, nesse quesito aí. entendi. Então, assim, para quem não assistiu, eu deixo aqui a dica, né, Sim, da série. Principalmente, como eu falei, né? Principalmente para quem tem filho aí nessa fase ou que ainda vai entrar. E um dos possíveis temas que envolve essa questão dessa série é justamente falando como combater a influência de discursos misóginos na formação de adolescentes, porque é um assunto que a série trata. Quais os impactos da cultura digital na saúde mental dos jovens? A gente tem visto que os jovens estão cada vez, eu diria até totalmente envolvidos nesse mundo digital. Hoje em dia, sim, um jovem sem uma rede social, sem, né, eu acho que é quase impossível. Como garantir a proteção emocional de adolescentes nas redes sociais? Porque tem essa questão. A rede social é bom, mas dependendo da forma que ela é utilizada, tem gente que não tem maturidade, principalmente os adolescentes que aí tem
tem vergonha de tudo, tudo é motivo de oh meu Deus, meu mundo acabou, né? Então é preocupante. E o papel da escola e da família na prevenção da violência juvenil. Então, assim, esses são os possíveis, são dos possíveis temas envolvendo essa série, né? Que traz pra gente aí essa visão desse mundo aí do adolescente, dessa era digital, da era das redes sociais, e que talvez seja aí abordado. É um tema O quente, Enem, é um tema quente. isso, atual, né? E tem falado muito sobre, e eu acredito sim que pode ser que seja um dos temas aí. Ah, eu acredito também. Eu coloquei também como dos meus temas dois temas envolvendo isso, que seria justamente o tempo de tela e como que isso tem influenciado na saúde mental Sim. das pessoas, não só dos Não só adolescentes, dos mas adolescentes, é de todas verdade. as pessoas em geral. E também a questão da violência nas escolas, Sim, que é algo também que a gente tem visto cada vez mais crescendo. verdade. Eu lembro de um caso, eu só não vou me recordar se foi ano passado, se foi em 2023, do caso de uma professora que foi agredida em sala de aula por um aluno. Sim. Isso está acontecendo com cada vez mais frequência. Inclusive, esse ano já vi situações que, né, não só o aluno agrediu a professora, mas aí os pais do aluno depois foi na escola e agrediu o professor. Então, assim, isso é muito preocupante, Com porque certeza. o professor ele é uma autoridade, Era né? autoridade na nossa época. Eu continuo vendo como, né? Eu É. sempre ensinei Não, meu pra mim filho sempre como. foi. Porque a partir do momento, né, tem que respeitar a hierarquia. E o professor em sala de aula. Eu respeitava professor que nem professor não era. Exatamente. Então, tudo baseado no respeito. Eu ensinei meu filho assim, continuo. Ele, na sala de aula, ele tem que respeitar não só o professor, mas as autoridades constituídas que estão, né, ali acima dele, ele tem que respeitar. Então, é inadmissível, é algo Sim. absurdo e pode ser mesmo É. algo, Eu um acho, assunto a ser abordado, porque eu tem acho, acontecido com muita frequência. eu acredito que essa situação também de tela, como você falou, né, dessa vistoria das telas, de internet, do Inclusive, a jovem. proibição de celulares nas escolas, Exatamente, é isso que eu ia falar, porque né? teve esse caso recente agora de ser Sim, proibido celulares nas escolas. A proibição se deu por um caso muito específico envolvendo um influencer digital aí, né, de estudante, Wilker Leão, que estava gravando ali o próprio rosto durante as aulas, e gerou uma polêmica, o que levou a essa tomada de decisão do governo. Mas ainda assim é uma preocupação, porque a gente vê doenças novas surgindo por conta disso. Como sim, aquela doença da abstinência por você ter tela, muito tempo de tela, e você se tirar disso. Você tirar a tela. E isso sim. causa ansiedade nos adolescentes e nas crianças. Existe uma doença já para isso. Eu não lembro o nome, você que está com o celular, você pode até pesquisar, mas existe uma doença para isso agora. Então, assim, a partir do momento que a gente começou a terceirizar a educação das nossas crianças, que antes era, né, os pais, Sim. a família, o círculo familiar, depois as escolas, e aí ficava nesse círculo. Agora a gente tem os pais, o A círculo escola. familiar, a escola e a internet. Onde muitas vezes a internet, a tela, come mais espaço, ocupa mais espaço do dia da criança, do adolescente, do que os próprios pais, do que a própria escola. Então, assim, se a gente pensar que as escolas e os pais muitas vezes estão alheios ao que acontece na internet, a gente vê o perigo que está aí. Que é justamente a série que você falou, que ela vai abordar justamente isso, o perigo desse abuso excessivo da tela. Quando começou um pouco mais esse boom do mundo digital, que a gente começou a ver sobre o metaverso, que é Second Life, Roblox e outras coisas que envolvem, né, o mundo digital ali, de uma vida, literalmente a pessoa viveu uma vida no digital, a gente se deparou com uma situação engraçada. As pessoas terem uma vida na sociedade e outra vida na internet. Sim. Eu conheço, você conhece, eu acho que todo mundo conhece alguém que tem uma vida no dia a dia, mas quando você vai no Instagram, no Twitter, no X, no Facebook,
no TikTok, no YouTube, uma pessoa que tem uma vida completamente diferente daquela que você vê no dia a dia. Então, assim, esses temas envolvendo tempo de tela, internet, violência na escola, ausência dos pais na criação, perigos da internet. E você tocou em um tema também muito bom, misoginia. Sim. Esse tema também é um tema abordado também na série e que no dia a dia acontece. Mas quando a gente vai para a internet, a gente vê que isso acontece muito mais. É uma famosa frase que a gente vê na internet. Atrás da tela, parece que ninguém tem medo de falar nada. Então, assim, quando as pessoas estão atrás da tela, parece que elas libertam aquilo de pior que tem nelas. Sim. Obviamente, tem pessoas que atrás da tela vão ser pessoas maravilhosas, lindas, mas, infelizmente, a gente vê que, pelo menos na internet, quem faz zoada são só as pessoas, muitas vezes, que estão ali para praticar o mal. Infelizmente. Você vê isso. Perfeito. E tem outros temas também, né, que talvez aí possa cair, não só no tema, mas também na redação, mas também como questões do Enem, que em 2019 caiu uma questão aí envolvendo o Papa Francisco, e agora, né, com o falecimento dele, talvez também, de alguma forma, isso vai ser utilizado Sim. na prova, né? Algo sobre ele, ou até sobre a religião em si, né? Algo da religião que possa envolver a morte dele, aproveitar esse tema, né? E com certeza eu também acredito que possa, sim. Acho mais difícil, até por ser algo muito recente. Eu acredito que a prova do Enem ela leva mais tempo um pouco, né, para ser feita, sim. Mas acredito que sim. Mas aí quando a gente pensa novamente em sociedade nos tempos atuais que a gente vive, eu lembro também de uma situação. Uma das coisas que a gente sempre fala muito hoje. A gente tem visto aí desmatamento, queima nas matas. A gente tem visto cada vez mais capitalismo crescendo. Meu Deus do céu, fábricas, indústrias, Sim. poluição. Um tema que muito em voga. Sustentabilidade. Sim. Sustentabilidade ambiental. Eu acho também que é um tema forte também para cair no Enem, porque mais do que nunca eu tenho visto países se pronunciando. Quem não lembra E os desastres naturais. dos desastres naturais? Foi a queimada que teve agora em enchentes, que a gente tem visto cada vez mais frequentes, cada vez mais O evento El Niño e El Niño cada vez mais fortes, mais frequentes aqui. A gente teve, infelizmente, aquela tragédia que teve no sul. Sim, foi devastadora. E é isso, então, assim, são assuntos que envolvem, eu acho que eles utilizam muito assuntos que envolvem muito essa questão social. Sim. Né, que envolve toda uma sociedade, um grupo, né, uma abordagem de um modo geral. Sim, né, concordo. Então, tem vários temas aí, viu? Sim, outra coisa também, envolvendo ainda essa situação de sociedade, voltando aqui um pouquinho para a internet, uma coisa também que a gente tem ouvido muito em 2022, se eu não me engano, foi finalmente promulgada a lei de LGPD do país. E uma coisa começou a ser muito colocado, né, no meio geral, como um todo, da internet brasileira, que é o quê? Privacidade e segurança. Sim. Todo sitezinho que a gente entra lá agora, quando a gente vai criar uma conta, por exemplo, no Instagram, a gente baixa um aplicativo, né? Vem um termozinho ali que ninguém lê. Ninguém lê. Só que ela aceita. E você vai lá e aceita. E muitas vezes uma política de privacidade. Uma política de privacidade que está ali. Você está literalmente vendendo seus dados, vendendo suas informações, divulgando de graça sem saber. Os dados são o novo petróleo. Eu vi essa frase uma vez, eu não lembro quem disse, mas eu lembro de ter visto essa frase. E isso é muito verdade. Nos dias de hoje, onde a internet, o meio virtual é algo tão importante, os dados é o que move o mundo. Então, assim, privacidade e segurança.
A gente tem que pensar nisso. Nas Afinal de contas, tecnologias, né? isso, dias e dias. Pare para pensar, quantas informações a gente coloca na rede? É verdade. Informações pessoais. Quantas dessas informações realmente estão no seu controle? Agora, então, com a inteligência artificial. Teve aí o negócio legal lá que você tirava a foto, né? E você transformava a sua foto no No desenho. desenho. O desenho do Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli foi lá e fez a declaração falando que achava legal, mas que não concordava com isso. Então, assim, até onde isso aí é algo legal ou não? Afinal de contas, eles estavam utilizando de uma, né, propriedade intelectual de alguém para estar fazendo um trabalho no IA. Onde é que está o controle disso? Onde está a segurança? Do mesmo jeito que é feito com um estúdio Ghibli, algo grande, pode estar sendo feito com algo pequeno. Como aquele caso lá do Face, dessas inteligências artificial que trocam o rosto das pessoas. Daqui a pouco você tem alguém lá na China usando o seu rosto para abrir uma conta bancária e você não sabe. Então, assim, obviamente, a gente está falando de maneira brincando aqui, mas essa questão de segurança e privacidade nas redes, nas novas tecnologias, para mim é um tema importante Sim, para estar de olho também. sim. Outro tema também que a gente tem que ficar atento aí é a questão da violência doméstica no Brasil. Aumentou muito a violência doméstica. Verdade. Infelizmente, se a gente for comparar aí os últimos anos, é uma crescente absurda. É verdade. Se a gente não tiver aí uma mudança aí na nossa Constituição, que tenha penas mais pesadas aí com relação à vida humana, não digo nem só a mulher, porque a gente tem visto tanta criança. Sim. Tanta, Mas eu violência doméstica no geral, eu concordo com você, né? no geral. No geral. Crianças, mãe matando filho, Sim. pais, padrastos. Então, assim, tem crescido muito a violência doméstica. Sim. Muitas vezes também até a violência velada, porque às vezes violência não é só eu agredir Sim, alguém sim. fisicamente, às vezes é uma agressão verbal, às Sim. vezes um abuso, Maus tratos, um maus né? tratos, sim, um abuso, né, fazer a pessoa sofrer ali num estado psicológico, Sim, uma tá? pressão Uma psicológica. pressão psicológica, assim, às vezes, né, inferiorização. Quantas vezes a gente conhece, a gente já viu, né? A gente já viu tanto pessoalmente, até também na própria televisão, na mídia, pessoas que viviam em relacionamentos abusivos, viviam em casas abusivas, viviam, né, num lar abusivo. Sim. E não tinham ciência disso. E hoje, infelizmente, tem que fazer tratamento, né? Sim. Deixa sequelas, né? Sequelas que você carrega para sua vida inteira. Então, assim, muitas vezes não é só a violência física, né? A violência psicológica, emocional. Mas essa situação de violência doméstica no Brasil, eu concordo que é um tema forte também para mim. Concordo. Outro tema também, esse aqui já é um pouco mais, vamos dizer assim, não é tão atual, mas é uma situação para a gente também sempre trazer, que é a qualidade da educação brasileira. E a gente lembrar que a gente está no século XXI, a gente já vai aí 24 anos do século XXI, não é isso? Vocês me corrijam aí. 4 anos do século XXI, ou seja, a gente já viveu um quarto do século XXI. E, infelizmente, a gente ainda vê pessoas analfabetas no país como o Brasil. Sim. Então, assim, analfabetismo, gente, no século XXI. Eu acho um tema importante, um tema quente também, porque muitas vezes a gente está falando aqui, analfabetismo, quando eu era criança, era a pessoa que não sabia ler. Mas hoje a gente já tem visto falar do quê? Do analfabetismo funcional. Que é a pessoa que sabe ler, mas não sabe interpretar o que está lendo. E a gente lembrar que no Brasil hoje, cada vez mais, a gente vê políticas de ensino, políticas de estudo, que não necessariamente forçam, ou a palavra forçar talvez esteja até errada, né? Mas que incentivem os alunos a de fato aprender, como por exemplo a gente viu a declaração, né, do nosso governador aqui na Bahia, falando que a escola reprovar o aluno é errado. Poxa, você não aprendeu e só para o Estado, o país, manter ali uma taxa, né, de aprovação alta no ensino, ele quer passar o aluno de qualquer jeito. Mas isso está criando, de fato, cidadãos benéficos, né? Cidadãos para o futuro, bons cidadãos para o futuro.
pessoas que de fato vão fazer a economia, vão ter oportunidades de verdadeiras no futuro. Porque, gente, educação é tudo. Como a gente disse no último episódio, educação é das poucas coisas que não podem roubar de você. Quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, a gente não tem noção disso. A gente leva a escola de qualquer jeito. Sim. E a gente vai ter uma noção melhor do como que o ensino ele realmente é um divisor de águas quando a gente está mais velho. Sim. E muitas vezes falta essa conscientização para as nossas crianças. Essa conscientização, né, para os jovens. Quando a gente vê uma autoridade como um governador falar um absurdo desse, que se o aluno perder ele não pode ser reprovado, ou se o aluno não conseguir as médias ele não pode ser reprovado. Ele falou também da questão das provas. Eu acho que ele era contra provas, alguma coisa assim. Então, assim, a gente Complicado. a gente vislumbra um futuro complicado no país. Sim. Então, assim, cada vez mais a gente vai formar novos analfabetos funcionais, cada vez mais. E se os jovens de hoje se tornam analfabetos funcionais, no futuro, infelizmente, a gente não vai ter ninguém para lidar com o país. Acho que o intuito é esse, infelizmente. É verdade, pode ser isso mesmo. A gente está se caminhando para isso, uma vez que a educação e segurança de um país está sendo colocada de escanteio, a gente não espera coisa muito boa, não. É verdade. País desse jeito aí. E outro tema também, que é um possível tema, né? Também que não é tão recente, mas que a gente escuta muito falar, ainda é uma pauta ainda muito atuante, né? Muito relevante, é a homofobia e a inclusão da LGBTQIAPN+. Não sei nem se pronunciei, me perdoem se eu falei todas as siglas, mas o nome é grande. Mas é um tema, assim, que a gente acredita que possa cair, sim, né? De que forma isso, as pautas, né? Hoje a gente tem visto muito essa discussão de gênero, dos trans, né? A gente entender melhor esse mundo, de que forma essa questão. Até porque às vezes a gente peca pela falta de conhecimento. Sim. Né? Tipo, eu mesmo não sei o que significa muitas letras dessas siglas. Então, assim, é interessante, né? Porque a gente precisa entender esse mundo também. Até para a gente saber como se portar diante de algumas situações. Porque, é como eu falei, às vezes a gente erra, a gente fala uma coisa porque a gente não conhece. Então, quando a gente não conhece, não é melhor a gente nem falar. Então, se caso venha ocorrer de acontecer de cair um tema, você saber aí discorrer e falar sobre, né? Sim, na verdade, gente, sem nada político envolvendo aqui, na verdade o que a gente tem visto cada vez mais é o crescimento, né, de comunidades, de pessoas identitárias, né, pessoas que se enxergam muitas vezes ou possuem disforia de gênero ou qualquer coisa do tipo, e a sociedade não saber se portar diante disso. Sim. E muitas vezes ou por ignorância, Sim. por falta de conhecimento, como Kaliane falou, ou muitas vezes realmente por preconceito. Sim. E aí é um tema, sim, que está muito vigente. Só a gente lembrar o que aconteceu agora no Reino Unido, que protocolou a lei que proibia, né, as mulheres transexuais de terem os mesmos direitos das mulheres de nascimento, né, de gênero. E a comoção que isso gerou. O Huawei que isso gerou na internet. E aí a gente viu aquela J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter, se posicionar a favor do direito das mulheres. E isso virar um motivo geral aí para quererem cancelar a mulher. Mas assim, até onde vai? Até onde você está certo? Até onde está errado? A gente entra uma briga de cada um defendendo o seu, né? Se a gente legitima, até onde eu posso legitimar uma luta, né? Legitimar uma pauta e tirar a legitimação de outra. Você dá o direito a um, precisa tirar o direito do outro, né? Então, assim, é um tema delicado, complexo, mas que precisa ser falado. Precisa ser discutido. Precisa ser discutido, precisa estar aí. E quem melhor do que os jovens, que vão ser o futuro de amanhã, para falar sobre isso. Então, a gente acredita que possa ser um tema, assim, forte para vir do Enem, até porque cada vez mais está algo mais comum. A discussão está cada vez mais comum. Infelizmente, muitas vezes envolvidas em polêmicas, envolvido em atos de preconceito,
Então, mas assim, precisa ser conversado até pra gente poder normalizar essa conversa. Sim, sim. É porque também às vezes entra muita polêmica, porque assim, não todos, mas alguns, é aquilo que eu falei, para você ter um direito, você não precisa tirar um do outro. E às vezes, por você querer ter ali, lutar pelo seu direito, você acaba menosprezando e diminuindo o outro. Acho que é por isso que entra muito em choque aí essas questões. Sim, E aí beira aí o desrespeito, né? verdade. Então, assim, eu acho que De, é de ambos os de lados. ambos os lados. Então, eu acho que é válido você lutar aí pelo seu direito, mas sem infringir ali o direito do outro, né? Então, é um tema, assim, bastante interessante. Sim. Talvez aí. Outro tema também, e aí entra agora Que essa também tá parte aí firme e forte em aí. alta, é a questão da carga horária de trabalho e qualidade de vida. A gente tem visto aí falar, né, sobre a redução da nossa carga horária. O famoso acabar com 6 por 1, É, a jornada 6 por a 1. jornada 6 por 1. Já, acho que já entrou em pauta para votação, já saiu. Vamos Continua em discussão, na flexibilizar. verdade. Vai acabar o 6 por 1, vai ficar o 5 por 2. Como é que vai ser isso? Alegando aí a questão da qualidade de vida, né, dos trabalhadores. Uma coisa a gente tem que deixar claro. Realmente, eu entendo a necessidade da escala 6 por 1, economicamente falando, Sim, mas a gente tem que ser sincero também e admitir que a escala 6 por 1 reduz muito a qualidade de vida de alguém. sim. Então, assim, encontrar esse equilíbrio hoje, como é que um governo, um estado, uma população, uma economia consegue encontrar, né, Sim, é, um equilíbrio nisso? Afinal de contas, uma economia, né, uma sociedade é feita por indivíduos. sim. A gente vive para trabalhar A ou a gente gente trabalha trabalha para para viver. viver? Essa discussão, na verdade, a gente até conversou no episódio anterior sobre a geração, né? Sobre a geração neném. E é uma geração que, querendo ou não, eles priorizam muito a qualidade de vida. Sim. Tudo bem que alguns priorizam Demais. demais, mas eu entendo Sim, que é uma luta sim, válida. sim, Então, assim, a gente viu aí a polêmica que teve justamente dessa questão da redução da escala 6 por 1, sim. né, por uma possível escala. Eu lembro que no texto original era da redução de 6 por 1 para 4 por 3, Isso. que aí também já era o extremo. Sim, sim. É. Mas, querendo Aí, ou para não, entrar no meio termo, aí seria 5 por 2, sim, né? mas é um tema interessante para você Sim, ver a relação entre trabalho e qualidade de vida, a sim, relação entre salário também. Afinal de contas, a pessoa hoje que ganhar um salário mínimo e tiver na escala 5 por 2, ela trabalha menos do que alguém que ganha um salário mínimo e trabalha na escala 6 por 1. Até onde isso é justo? Até onde isso é injusto? é, tem que ver. Por tempo de hora, eu tô querendo dizer por tempo de horas, viu, gente? Não é por questão de que trabalha mais ou trabalha menos, até porque trabalho é relativo. Mas eu Sim, tô falando de carga horária, a pessoa que trabalha na escala 6 por 1 trabalha mais do que a pessoa que trabalha na escala 5 por 2. sim. Aí entra a questão também da empresa, as empresas que oferecem essa escala aí, dá como uma bonificação, algo mais atrativo, né? Uhum. Ali para os colaboradores. Mas o Mas a pro... partir do momento que isso vira lei, mas sem querer entrar também nessa polêmica, mas o problema é só das empresas. não. Então, assim, eu não quero entrar nessa polêmica porque esse é assunto para outro episódio. Sim, sim, sim. Mas eu tenho uma opinião sobre isso, entendeu? Que a culpa não é só das empresas. Sim. Não estou dizendo questão de culpa, estou falando assim, que isso pode ser utilizado, mesmo se não for aprovado, se as empresas optarem por alterar a escala e para reduzir, justamente para ter, lógico, aqueles estabelecimentos que a gente sabe que possam fazer isso. Tem estabelecimentos que, infelizmente, não tem como, que é onde mais vai funcionar aí, é no final de semana, e numa carga mais. Né? Mas aí entra aquela questão de você receber pelo seu trabalho ali, pela Sim, hora trabalhada, né? Tem essa questão também. Quanto mais você trabalha, mais você recebe, né? exatamente. Deveria Então, ser assim, pelo menos. sim, não, aí seria uma sugestão para flexibilidade de carga horária. Sim, Não ser aquelas coisas taxativas, tem que ser essas aqui, tem que ser essa aqui. Tem a opção aí do horista, né? Que a gente sim, sabe que você pode você recebe o que você
você recebe de acordo com a quantidade de horas que De horas você que você trabalha. trabalha. Então, deixa meio que flexível aí, né? Então, o funcionário acaba, junto com a empresa, vendo o melhor para ambos e que fique bom para todo mundo, né? Sim. Que nenhum dos dois saia prejudicado. Mas principalmente quem? O O trabalhador. trabalhador. Porque É o que faz o negócio acontecer. quem faz a economia gerar, querendo ou não, é o proletário. Fica aí marxista. Uma das sugestões do tema também já é o que a gente vem falando, que é o uso excessivo de telas e saúde mental dos jovens. Isso aí Isso a gente bateu já bastante falou, aí no início. Planos de emergências e desastres naturais, que é aquela questão que entra também na questão da sustentabilidade ambiental. Sim, né? mas esse, por exemplo, a gente pode ser um pouco mais específico. Como, por exemplo, o quê? A situação que aconteceu no Sul, que a gente citou. Antes de acontecer, anos antes, já vinha se falando da possibilidade disso ocorrer. Sim, Então, se eu não me engano, já tinha até um projeto sim. escriturado para fazer com que isso não acontecesse. E por que não foi colocado? Não saiu do papel esse projeto. A gente mora numa cidade do interior da Bahia, chamada Itabuna, que no ano de 2020, Acho que foi 2020. no ano de 2020 teve uma enchente. Uma enchente que também poderia ter sido evitada. Sim. Porque em outros anos a chuva também tinha alagado os canais da cidade. Já o rio que corta a cidade ao meio também já tinha chegado em altura alarmante. Então assim, It was at this moment that he knew. He fucked up. olá, gente! A gravação caiu, a gente perdeu uma parte aí da gravação, mas dizer para vocês, né, que a gente dos temas que a gente estava expondo só estava faltando um, que era o de diversidade religiosa e tolerância no Brasil, né? E esse tema é um tema que, querendo ou não, tá aí, né, em voga, tá quente aí na sociedade, que é justamente o que a gente tem visto bastante, que é um pessoal de uma religião praticando tolerância com a galera aí que segue outra religião. Seja você de religião de matriz africana, católico, evangélico, muçulmano, islâmico, é uma situação que a gente tem visto acontecer muito aqui no Brasil. Pessoas que literalmente usam até às vezes de agressão física Sim. contra pessoas de uma religião que tem um pensamento diferente, tem uma ideologia diferente. E a gente acredita que esse é um tema que vai cair sim, aí possa cair no Enem, como um tema forte de redação, justamente porque é algo que tem impactado bastante a sociedade, principalmente num país como o Brasil que se diz laico. Beleza. E todo mundo deveria ter o direito aí de exercer sua religião. É verdade. Mas, no mais, gente, os temas que a gente acredita que possam cair são esses. Você vai, anota aí eles, verifica aí com o seu professor se faz sentido, se não faz. Verificar aí se a gente viajou na batatinha ou se o que a gente falou faz sentido. A gente só queria trazer aqui um pouco da nossa experiência que a gente teve com o Enem. Afinal de contas, somando aqui, a gente tem mais de 10 Enems, ou não? Não tem. Não tem, chegou não. a 10 não, Vai- dependendo de mim. Uns 7. Uns 7 Enems eu acredito que tenha. Então, Somados, né? 7 Enems somados. A gente acredita que tem, assim, aí tentado de alguma maneira ajudar vocês. Procurem fazer um cursinho, né, pra Criar afinar uma mais rotina de estudos, sim, né? afinar um pouco mais o estudo de vocês. Criem também grupos de estudo entre vocês mesmos, né, entre os alunos. Vai lá, aproveita o WhatsApp aí, o Instagram. Faz esse grupinho aí para vocês poderem estudar juntos, porque estudar junto é sempre mais gostoso, é sempre mais legal. Então, assim, gente, aproveita também, né? Compartilha esse episódio, deixa o like, ativa o sininho. Comenta aí embaixo se você acha que faltou alguma coisa, alguma dica que você possa dar também, né? Para quem também assistiu esse episódio e é aluno também vai fazer o Enem como você. Siga a gente no Instagram. Se você é uma pessoa que não gosta de assistir, mas ama ouvir os episódios, vai lá no Spotify, nosso canal do Spotify. A gente tem todos os episódios lá do podcast também para serem ouvidos. E dizer muito obrigado para todos vocês que acompanharam a gente até aqui, até o final desse episódio. Teve esse percalço aí. Gente, a gente tentou gravar esse final 3 vezes.
Imagina então, 3 vezes deu algum problema. Então, assim, ajuda a gente, dá um Primeiro like você aí. começa. Depois você melhora. Ou senão você desiste. Aí você deixa o like aí pra gente. E só dizer que muito obrigado. Acompanhe a gente. E até o próximo episódio do Conte Aí Podcast. Até mais, gente. Tchau, tchau.